Hey, gente, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Me digam aqui embaixo como vocês estão. E antes da gente começar esse vídeo, eu já peço que você se inscreva, deixe seu like, compartilhe esse vídeo e nos ajude a bater nossa meta até o próximo vídeo de 110 inscritos. Eu sei que vocês conseguem. Estamos com 106. Eu queria agradecer de verdade a todos vocês que se inscreveram e nos ajudaram a bater essa meta de 100 inscritos. Muito, muito obrigada. Bom, como prometido no último vídeo, que foi esse daqui, a gente hoje vai fazer um hashtag me reage e me divulga. E se vocês quiserem o vídeo editando a foto dos inscritos, me enviem lá pelo meu Instagram. Bom, esse é o nosso Instagram, é o @reisou0 e o nosso feed tá ficando bem organizadinho. Se vocês quiserem que eu traga um vídeo como organizar o feed, eu ainda vou arrumar os destaques assim bonitinho, olha. Tá vendo? E como ganhar seguidores de forma rápida, eu trago aqui no canal. Bom, em caso você queira dar alguma sugestão de vídeo que você gostaria de ver ou alguma reclamação, me chame lá no WhatsApp do canal, que é esse daí o número, e vai estar aí no primeiro comentário fixado, caso vocês queiram conversar e tudo mais. Beleza, agora vamos lá pro vídeo. O YouTube excluiu os comentários. Bom, o YouTube ele desativou os comentários, porém eu vou estar vendo pelaquela barrinha de notificação, que no caso é essa daqui. Bom, como não teve muita gente que comentou, eu vou estar fazendo acho que apenas esse vídeo, mas caso vocês queiram outro, estarei disponível para fazer. Bom, vamos reagir esse canal, que é o da Reikut Beckham. Bom, para começar eu amei a capa. Eu só achei que a qualidade tá um pouco baixa, não sei se é aqui que bugou, mas a capa tá linda. A capa do seu vídeo, vamos ver. A capa dos vídeos estão perfeitas, todos os vídeos têm capa. Olha que lindo, e a gente consegue ver bastante a evolução. E é tudo muito organizadinho, olha que lindo, eu amei. Ela tem a comunidade, ela interage com o pessoal, tá vendo? Que fofinho. E vamos ver sobre dela. Ela tem um sobre bem organizadinho. E a minha nota pra Reikut Beckham é 10, porque o canal é perfeito. Vão lá no canal dela e se inscrevam, certo? Se ela ver esse vídeo, comenta aqui embaixo para o pessoal poder ir lá no seu canal. Bom, agora vamos aqui na Reikut Lisa. Ela tem 53 inscritos, então no vídeo ela bater 60 inscritos. Reikut Luiza, perdão, falei errado. Eu achei a capa super bonitinha, eu amei. A fonte tá perfeita. E ela só tem um vídeo, que é a nova dona do canal. E a capa tá bem bonitinha, bem simples, eu amei. Aparentemente mudou o canal. E o sobre é bem organizadinho. Minha nota também é 10, já que o canal é novo, a gente não pode exigir muitos vídeos, mas eu espero que você poste bastante vídeo. Aqui na Reisoft M, vamos ver. Não tem vídeos nenhum. Eu acho que o canal é recente, porque só tem 3 inscritos. Então ajude o canal a bater 10 inscritos. A Reisoft M. O link de todos os canais estarão aqui na descrição desse vídeo. Eu amei a capa. O banner, na verdade, ficou lindo. A foto tá tudo numa ótima qualidade. Vamos ver se tem um sobre. Tem um sobre bem organizadinho. Olha que bonito. Eu amei. A minha nota para esse canal vai ser 9, já que o canal é novo e ainda não tem... Nossa, o meu 9 vai ser no 0. Já que o canal é novo e ainda não tem vídeos, mas eu amei. Vamos reagir a Reikut Leggett, não sei falar. Tem 485 inscritos, então ajude a bater 490, falta super pouco. Bom, eu amei o banner, ficou tipo muito chamativo. Eu amei. Aparentemente é bem organizado. As 3 últimas capas foram amarelas, aí tem essas aqui azul, muito organizadinho, eu amei. E todos os vídeos tem capa, eu amei. E a gente consegue ver bastante a evolução dela com respeito às capas de 2 semanas atrás para as atuais. Lindas capas. E o seu sobre é bem curtinho, porém já deixa bem explicadinho quem é você para os seus seguidores ver. Se eu fosse você, eu aumentaria um pouco e daria algumas informações sobre o canal, como o tipo de celular que você usa e mais informações. Bom, a minha nota para esse canal é 9.9, só por conta do sobre mesmo, mas é perfeito, eu amei. Bom, e o último canal que iremos reagir é o Reikut Lu. Ele tem 72 inscritos, ajude a chegar a 75 ou quem sabe 80. É um canal muito fofo, ela libera várias séries, eu amo esse canal de paixão. A capa eu também gostei bastante, todos os vídeos têm capa, as capas são bem feitas. Eu amei o banner, muito fofo, e vamos ver se tem um sobre. Tem um sobre super organizadinho, ela fala as inspirações, olha que lindo. Eu amei esse sobre e minha nota para esse canal é 10. Bom, lembrando que, se eu não reagir ao seu canal, comenta aqui embaixo, hashtag me reage, ou envia no meu Instagram, no WhatsApp, falando que você quer que eu reaja, que eu estarei reagindo. O canal de todas as meninas estará aqui na descrição, dê uma passadinha lá. E é isso, muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Tchau, tchau!